paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer ao convite do nosso superintendente, evangelista Rodinei, para fazer a pré-aula da lição de número 5, referente ao dia 30 de janeiro de 2022, que traz por título Como Ler as Escrituras. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 8, versículo 30, e diz o seguinte: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A verdade prática nos ensina que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo de número 8, versículos de 26 até o 30. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Essa é a grande pergunta que a nossa lição de hoje traz como assunto. Como ler as Escrituras? Ou a pergunta que Filipe fez para o eunuco: Entendes tu o que lês? O texto é bem profundo, traz um ensinamento bem interessante. E na nossa leitura da introdução diz o seguinte: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. É um dever porque todos aqueles que amam a Deus desejam ser participantes de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o próprio Senhor tem proporcionado para a vida dos cristãos. E é um privilégio porque em muitos lugares do mundo hoje tem pessoas que não têm nenhum versículo, não têm um capítulo da Bíblia, não possuem uma porção da Bíblia para que possam ler. Então, é um privilégio. Nós que temos uma versão completa, inteira, com os 66 livros que compõem o cânon bíblico à nossa disposição. Podemos manusear a Bíblia, levar para o culto, levar para o trabalho, aonde nós estivermos, ter o nosso manual de fé. Então, é um privilégio, é algo incomparável que muitas pessoas gostariam de ter, mas não possuem este privilégio. E é isso que o texto vai dizer. Ele vai dizer que nós temos que zelar por esse conhecimento bíblico. Certa vez, conversando com um grupo de amigos que nós tínhamos, falando a respeito do Evangelho, os países que possuem perseguição, e foi feita uma pergunta: se tirassem a Bíblia que nós temos hoje das nossas o quanto dela nós conheceríamos? Quantos versículos nós poderíamos citar de cor e dizer: eu conheço a Bíblia porque eu decorei, eu tive base, eu busquei o conhecimento da verdade. Então, é o nosso dever zelar. Talvez alguns poderiam dizer: eu conheço 10 versículos, alguns 50, outros 100, mas a quantidade vai também demonstrar o quanto de zelo nós temos, o manuseio da Bíblia, o quanto nós podemos andar de um lado ao outro através da palavra e poder dizer, ouvir o que Paulo disse para Timóteo, que ele fosse um bom obreiro que pudesse manusear bem a palavra da verdade. Então, é um zelo que nós precisamos ter com relação à Bíblia. O tópico 1 fala a respeito da Bíblia,
que ela precisa ser interpretada. E aqui logo no começo ela vai falar sobre o termo grego da exegese, ou seja, o que tem aquele sentido de trazer para fora. Quando nós pegamos a Bíblia, estudamos ela, o objetivo é pegar o texto e extrair aquilo que está dentro do texto para que possamos compreender aquilo que o Espírito Santo estava tentando nos ensinar através da palavra de Deus. E é interessante porque ali vai dizer que o alvo da exegese, o alvo desse intuito de extrair o que está escrito ali, é deixar que as Escrituras nos digam aquilo que o Espírito Santo queria dizer. E aqui eu faço referência ao texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, o autor das Escrituras, que vai nos auxiliar para que nós possamos tirar aquilo que está ali escrito de acordo com a vontade do próprio autor. O item 2 do tópico 1 vai falar sobre as limitações dos leitores, aquelas limitações que nós temos. A primeira delas é a questão da interpretação. Nós precisamos reconhecer e lembrar que todas as vezes que estamos lendo a Bíblia, nós estamos interpretando aquilo que está escrito. E o problema disso, que o autor da revista vai nos dizer, é que nós temos uma bagagem conosco. E se nós não tomarmos cuidado com essa bagagem, nós vamos fazer interpretações segundo o nosso entendimento. O segundo problema, a segunda característica que ele vai citar aqui com relação à nossa limitação como leitor é a limitação do nosso entendimento. Ou seja, nós precisamos ler a Escritura e entender aquilo que o Espírito Santo tinha de intenção quando induziu os homens a escreverem a Bíblia. Então, esse entendimento precisa do auxílio do Espírito Santo, senão ele vai ter um sentido divergente daquilo para o qual muitas vezes foi escrito. E aí nós vemos pregadores falando algumas coisas com relação à Bíblia, que muitas vezes não é o que o texto bíblico está dizendo, porque o entendimento deles não está de acordo com aquilo que o Espírito Santo orientou. E a terceira limitação que vai dizer aqui é a nossa inclinação pecaminosa. Devido à nossa condição, a nossa interpretação muitas vezes está sujeita às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas paixões. Então isso vai muitas vezes limitar a nossa leitura bíblica. Então precisamos passar por cima dessas limitações para que nós tenhamos o real entendimento com relação às Escrituras. O item 3 do tópico 1 vai falar sobre a natureza das Escrituras. E já estamos estudando há 4 lições a respeito de uma construção literária. Não é um simples livro, é uma construção de 1.600 anos, com mais de 40 autores diferentes, em períodos e épocas diferentes, com costumes diferentes, que escrevem a respeito de um mesmo tema, uma única verdade. Vai registrar a respeito de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então o Espírito Santo tinha como autor e inspirador dos escritores bíblicos um caminho, estava seguindo uma verdade. Então essa construção literária traz consigo uma coesão, ou seja, traz um destino, faz com que toda a Bíblia tenha um sentido real e verdadeiro que gira em torno da vida de Jesus Cristo. A obra, o ministério e tudo aquilo que Cristo representa na vida dos cristãos. Então, essa construção literária, ela tem muitas formas, ela foi escrita por narrativas, desde a narrativa da criação,
poesias, crônicas e tantas parábolas e tantas outras formas, mas todas elas trazem esse sentido que apontam para Jesus Cristo. Então, a sinopse do tópico 1 vai dizer que as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. E esse contexto todo, toda essa construção literária, vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 18, que nem um jota ou um tio vai cair de tudo aquilo que foi escrito sem que essa palavra venha a ser cumprida. Então, Deus zela por tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou os autores a escreverem referente à Bíblia. O tópico 2 vai falar sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. O primeiro pressuposto é a autoridade que a Bíblia tem. Nós não podemos deixar de lado essa autoridade, e ela está acima de qualquer outra autoridade que nós temos. Então, sempre que houver alguma divergência, quando houver conversas e elas forem divergentes referente a um assunto, aquilo que a Bíblia apontar como o que é correto, esse é o caminho que nós devemos seguir. Ela sempre vai ser a nossa autoridade final. Ela foi, com relação a ela ser escrita, ser inerrante, infalível, verdadeira, nós já estudamos na lição de número 3. Por isso que ela tem esse pressuposto de autoridade. Ela não erra, não contém erros e ela não falha em tudo aquilo que está escrito. E também nós não podemos relativizar a palavra de Deus, não podemos relativizar a Bíblia. Ou seja, dizer que essa verdade que nós lemos em algum trecho bíblico se aplica única e exclusivamente àquela época na qual foi escrito. Não, a Bíblia, ela foi escrita, foi inspirada e ela servia para aquela época, serve para nós hoje. Muitas das coisas que foram escritas têm esse sentido. Talvez não vai estar escrito da forma como nós vemos as coisas hoje, mas já estava predito lá. O que é pecado naquela época continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado até a volta de Jesus Cristo. Não podemos relativizar o que a Bíblia está dizendo. Segundo ponto do tópico 2, vai falar com respeito à iluminação do Espírito Santo. O autor da Bíblia, o principal autor, aquele que inspirou os escritores bíblicos, foi o Espírito Santo. Então, ele é o que pode nos capacitar na hora da interpretação e dizer, olha, este é o sentido real daquilo que está escrito aqui. Por isso que nós cremos e utilizamos e oramos cada vez que vamos estudar um texto bíblico e pedimos para que o Espírito Santo nos esclareça aquilo que muitas vezes está escrito ali. E Pedro vai dizer, olha, com relação às Escrituras, elas, a respeito do que Paulo escreve, ele diz, olha, o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas que são de difíceis interpretações, mas o que precisamos? Do Espírito Santo. E ele vai nos dizer, olha, o sentido real do que está escrito é esse, esse e esse. E aí as coisas ficam mais claras para o nosso entendimento. E o terceiro ponto que fala ali é com relação ao valor da experiência. E quando nós olhamos e lemos a experiência que a igreja de Atos teve lá no início, é o mesmo valor que tem hoje. Aquilo que aconteceu lá, o Pentecostes, acontece rotineiramente nas nossas igrejas. Então, a Bíblia vai demonstrar que a experiência também tem a sua parcela de autoridade com relação à interpretação da Bíblia. Só que ali vai dizer que nem a experiência e nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade da Bíblia. Sempre a autoridade final é aquilo que está escrito na Bíblia. É o que diz a sinopse do tópico 2, onde diz: a Bíblia é a autoridade final.
O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Então, as experiências são apenas confirmações daquilo que as verdades bíblicas já estão fazendo referência. E o tópico 3, que é o tópico a respeito das regras básicas de interpretação. E aqui nós entramos na questão da hermenêutica, que são princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. E é interessante o que Lutero fala, e ficou registrado aqui na nossa revista. A Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Quando nós lemos algum texto bíblico e esse texto, por algum motivo, ele parece que está meio encoberto, tem algo que nós não estamos compreendendo bem, precisamos procurar na Bíblia, porque a própria Bíblia vai explicar aquilo que muitas vezes está em um versículo encoberto. Então, lendo a Bíblia, ela vai se auto-explicar. Por isso que diz ali, significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Lendo um texto, nós vamos ter a compreensão real daquilo que o outro texto estava querendo dizer. Muitas coisas, quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos as profecias bíblicas, algumas coisas nós não compreendemos. Mas quando chegamos no Novo Testamento e vemos o cumprimento dessas profecias, nós vemos que falava uma coisa lá na profecia, com referência a um rei, alguma coisa, mas quando vemos o cumprimento lá no Novo Testamento, aí nós temos esse entendimento completo daquilo que a Bíblia queria dizer. E muitas vezes parecia que era de difícil interpretação, mas a própria Bíblia vai se explicar. O item 2 do tópico 3 vai falar sobre os princípios de interpretação bíblica e vai falar aqui a respeito de 3 princípios. O primeiro princípio que ele cita aqui é o de que nós precisamos ler o texto e interpretar ele exatamente como ele está escrito, ou seja, fazer uma interpretação literal do texto. Essa é a primeira regra, o primeiro princípio da interpretação bíblica. Quando nós lemos lá que o Mar Vermelho se abriu, o Mar Vermelho se abriu. Literalmente, o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, Moisés estende a vara, o mar se abre e o povo passa com o pé enxuto por dentro do Mar Vermelho. Literalmente, é isso que aconteceu. Esse é o primeiro princípio de interpretação bíblica. O segundo princípio é que dentro dessa interpretação literal, algumas questões pontuais, elas vão ter um sentido simbólico ou alegórico, elas vão ter uma interpretação um pouco diferente. Nós temos aqui por base quando Jesus está na ceia e ele parte o pão e disse: tomai e comei. Ou seja, ali ele precisa ser interpretado simbolicamente, não mais literalmente, no sentido de que é o corpo de Cristo, mas simbolicamente sim. O pão não é o corpo de Cristo ali naquele momento, mas simbolicamente ele está representando o corpo de Cristo. E por último, refere-se que, com relação ao contexto, nós precisamos analisar aquilo que está escrito num determinado versículo, os versículos que estão antes e os versículos que estão depois daquele texto, porque ele vai se auto-explicar no próprio texto bíblico. Então, ler o texto e tirar ele do contexto, estamos criando um pretexto e muitas vezes para uma heresia, ser criada uma grande heresia. E ali depois vai falar sobre, no item 3 do tópico, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Quando nós vai falar a respeito
da questão da relativização, ou seja, vai de novo falar sobre relativizar. Não relativizamos nada, nós precisamos ler a Bíblia e aplicar as verdades segundo como elas são. E aí, quando um pregador chega e fala algo a respeito da palavra, fazer que nem os crentes de Bereia, Atos 17:11. Vamos examinar e ver, olha, isso que ele falou está de acordo com a palavra. Às vezes, na empolgação, nós cometemos falhas, deslizes, falamos algumas coisas que não estão 100% correto ali, mas na nossa interpretação, nós vamos chegar lá em Atos 17:11 e ver, opa, os bereanos examinavam para ver se realmente era como a palavra estava dizendo. E a sinopse nos diz: a Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação. Concluindo, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.